Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso 5º workshop do RH Top Talks. E hoje, patrocinado pela InfoJobs, eu trago transformação digital. Como digitalizar de forma prática seus processos de recrutamento e seleção. Vamos lá? Olá, boa noite. Eu sou a Ana Paula Prado, eu sou a Country Manager do InfoJobs e hoje eu vou fazer esse bate-papo junto com vocês. Deixa eu primeiro me apresentar, já falei meu nome, meu cargo hoje, mas eu quero dizer que eu trabalho no mercado de recrutamento e seleção há aproximadamente 20 anos, então eu conheço bastante desse setor. Mas é claro que sempre aprendendo, né? Nem sempre nunca é suficiente, então eu estou em eterno aprendizado. Bom, vocês viram também um vídeo do InfoJobs que falava sobre Red Arbor, né? E eu quero explicar um pouquinho isso para contextualizar. Então, Red Arbor é o nosso grupo, tá? O InfoJobs, ele já existe há 16 anos no mercado, e nós somos líderes nos principais KPIs de audiências. Então, quando a gente fala em acessos, páginas vistas, tempo de visita, tudo isso nós hoje somos líderes como job site, tá? O nosso propósito, o propósito do InfoJobs é fazer um match entre as empresas e os candidatos. Ou seja, nós ajudamos as empresas a contratarem os candidatos certos e nós ajudamos os candidatos a encontrarem o emprego dos sonhos. O grupo Red Arbor, na verdade, ele tem várias marcas abaixo dele. Então, uma das marcas é o InfoJobs, e daí nós temos outras duas bandeiras, que é Best Jobs, e nós também temos Computrabajo. Computrabajo está na América Latina, em diversos países, e Best Jobs na Ásia, na África e Filipinas. Tá bom? Ásia não, só África e Filipinas. Nós estamos em 25 países quando nós falamos em grupo Red Arbor, ok? Bom, hoje, como eu disse, fiquei responsável por falar sobre recrutamento digital, transformação digital e processos, e vamos começar a falar sobre isso. Vou colocar para vocês uma apresentação. E vamos lá. Bom, quando eu recebi essa responsabilidade, né, de falar um pouco sobre transformação digital, aqui eu já me apresentei, né, eu sou Ana Paula, eu sou Country Manager do InfoJobs, e nós vamos falar como digitalizar os processos seletivos, tá? Então, quando eu recebi essa responsabilidade de falar sobre digitalização de processos, enfim, eu tentei trazer um pouco para a nossa realidade, né, para o que nós estamos passando. Então, nós, empresas, né, as empresas de uma forma geral, nós tivemos que nos adaptar a esse novo mundo, né? Todos os processos estão se transformando. A tecnologia, ela está inserida no nosso dia a dia, né? Não só nos processos seletivos, mas ela já está inserida no nosso dia a dia. E todos os produtos, todos os serviços, eles mudaram, e as empresas, elas também tiveram que se adaptar. Tá? Uma questão que acelerou muito essa digitalização, né, e a gente já falou isso muitas vezes, não só como InfoJobs, mas vocês já devem ter visto em várias conversas com outras pessoas, enfim, outras empresas, a pandemia acelerou muito a digitalização. Então, ela veio com uma possibilidade, né, como uma única possibilidade de muitos negócios continuarem operando, né? Então, mais uma vez, nós tivemos que nos adaptar, e essa adaptação teve que ser muito rápida. Mas, apesar de existir um trabalho, né, nessa adaptação, exigir um esforço em se adaptar, obviamente, né, porque é fazer algo novo, é fazer algo nem sempre novo, mas de uma forma diferente,
existe um ganho muito grande, né? Porque quando a gente se adapta, né, eu tenho a tecnologia me auxiliando em vários setores, e não só no RH, né? Eu acabo tendo a tecnologia me auxiliando em vários setores e a gente ganha muito em processos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, para recrutamento e seleção, eu tenho um processo mais assertivo, automaticamente eu vou contratar a pessoa certa, né? Eu vou contratar em menos tempo, enfim, eu acabo tendo uma maior competitividade para as empresas, tá certo? E ganho. Bom, quando a gente pensa em fluxo digital em recrutamento e seleção, eu fiquei também pensando aqui como é que eu traria essa informação de uma forma simples, com uma realidade fácil de ser compreendida, tá? E daí, pensando como tecnologia fundamental para o RH, eu vejo ela participando em diversos momentos dentro do RH, né? Hoje a tecnologia ela já está inserida em diversos momentos dentro do RH. Hoje ela está inserida como ATS, ela está inserida como Employer Branding, ela está inserida como e-learning, enfim, ela tem e várias outras plataformas que também são subsistemas ali de RH que hoje já são favorecidos com a tecnologia. Mas quando eu penso em recrutamento e seleção, eu trouxe muito a realidade do ATS, tá certo? Que é justamente um software de recrutamento e seleção. Então a gente vai falar sobre digitalização pensando no todo, pensando no maior ganho, né? Num fluxo mais automatizado possível, mais digital possível, para eu conseguir levar para vocês a informação completa, tá certo? Bom, acho que no início, na hora em que eu me apresentei, eu esqueci de dizer que a gente vai ter uma rodada de perguntas, tá? Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, algo não ficou claro, querem fazer algum tipo de apontamento, sintam-se à vontade, então vocês podem ir mandando no chat. Eu não consigo ver enquanto a gente está apresentando, enquanto eu estou falando com vocês, mas assim que eu terminar essa rodada de apresentação, a gente já parte para as perguntas, ok? Então, poxa, pensando ali, né, em tecnologia dentro do processo seletivo, como eu disse, né, eu vou usar muito o ATS, o software de recrutamento e seleção, vale lembrar que a tecnologia, ela já está presente e ela é fundamental, tá? Não só nos processos seletivos, não só no recrutamento e seleção, mas em todos os outros sistemas, subsistemas do RH, tá certo? Bom, quando a gente pensa em fluxo digital, ele veio para colaborar, ele veio para auxiliar e ele veio para transformar os processos manuais, obviamente, veio para trazer uma nova realidade, né? Ele veio para automatizar etapas que antes eram operacionais, que eram feitas com diversas plataformas. Ele veio para trazer um processo seletivo muito mais humanizado e com uma melhor experiência do candidato, né? E ele veio para a gente ter informações centralizadas. Porque o que acontece, né? Até então, quando a gente pensa num processo, né, num fluxo completo digital, eu tenho que ter tudo ali conectado dentro dessa minha plataforma, né? Ou eu tenho que ter tudo muito bem conectado. Porque antes, né, eu acho que até pouco tempo atrás, ou muitas empresas ainda hoje, o que elas usam? Elas usam, assim, alguns recursos digitais. Então, eu faço a minha divulgação de vaga numa plataforma digital, eu faço minha comunicação com o candidato em uma outra plataforma digital, mas tudo isso de forma separada, né? Então, eu não tenho isso alinhado e 100% integrado. Então, eu não consigo ter o melhor ganho desse processo digital. Além disso, né, eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, muitas vezes a gente fala, putz, então eu deixo de estar próximo ao meu candidato, eu deixo de estar próximo do meu cliente, eu deixo de estar... E é o contrário. Na verdade, esse pensamento está errado, né? Porque quando eu falo de tecnologia, quando eu falo de trazer tudo para uma mesma plataforma, tudo para um mesmo processo, para um fluxo que está ali muito bem escrito e muito bem coordenado, eu passo a ter o indivíduo como centro do processo, né? Então, eu passo a ter o candidato como centro. Então, qual que está sendo a experiência dele dentro do meu processo? Como é que ele vê a minha marca e assim por diante? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo fluxo, né? Como eu disse, eu vou usar um fluxo de um processo seletivo dentro de um ATS
e dessa forma eu vou conseguir explicar todos os ganhos e todas as features, todas as possibilidades de digitalização que eu tenho dentro de um processo seletivo digital, ok? Então, num primeiro momento, a gente tem que pensar em marca empregadora, tá? Então, quando a gente pensa em marca empregadora, a gente está pensando em como é que eu vou trabalhar e como é que eu vou apresentar a minha marca para os candidatos, tá? Então, eu vou ali unificar quais são os canais, né? Em primeiro lugar, eu vou mapear, obviamente, então eu vou entender quais são todos os canais que hoje eu me comunico com aquele candidato. Num segundo momento, eu vou entender o que eu quero informar, se eu quero informar prêmio, se eu quero informar ação, se eu quero informar foto, se eu quero informar vídeo. E além disso, eu vou transformar, né, esse canal em um único canal, ou se não for possível um único canal, porque muitas vezes não é possível um único canal, mas eu vou ter uma mesma comunicação em todos eles. Então, eu passo a apresentar a marca empregadora para os candidatos de uma forma única, de uma forma centralizada, de uma forma concisa, e é claro que aqui, quando a gente fala em marca empregadora, vários outros pontos aparecem, né? Além disso, tem tudo que implica quando eu falo de mostrar marca empregadora, trabalhar marca empregadora, trabalhar employer branding e assim por diante, né? Porque não adianta nada eu formatar uma página lindíssima, com vídeos lindíssimos, com fotos magníficas, se essa foto, esse vídeo não conversa com a minha realidade, né? Então, aqui ele tem que ser consistente, né? Não é só qualidade, a gente tem que ter consistência, tem que ter verdade. Porque quem está do outro lado, né, como eu disse, tudo isso está muito pensando no indivíduo do outro lado, no candidato do outro lado. O candidato, ele quer saber a verdade, ele quer saber exatamente como é que é a empresa, quais são as posições que a empresa tem, como é que a empresa trabalha os colaboradores e assim por diante. Tá? Então, esse é um primeiro momento, esse é um primeiro ponto, é marca empregadora. É possível nós digitalizarmos essa etapa de diversas formas, mas eu acho que essa unificação, esse mapeamento e ter isso muito bem documentado e estipulado dentro de uma única plataforma é um ganho absurdo, tá certo? Bom, depois de pensado, né, como é que eu vou trabalhar a marca empregadora, e acho que aqui vale a pena ressaltar que também a gente tem que pensar em comunicação da marca empregadora. Mas a comunicação da marca empregadora, a comunicação que a gente tem com os candidatos, ela vai aparecer nas outras etapas, tá? Então, nas outras etapas eu vou acabar falando sobre comunicação, apesar disso também ser mapeado e ser documentado dentro de marca empregadora, mas acontecer de fato, né, automatizar de fato, a gente automatiza em outras etapas, tá? A próxima etapa que a gente entende, né, nós InfoJobs entendemos, é uma etapa de planejamento, né? É definir um workflow de aprovação das oportunidades, das vagas, definir quais são os perfis dessas aprovações, quais são as necessidades de cada empresa, porque cada empresa tem uma realidade diferente de aprovação, né? Tem um workflow diferente de abertura de oportunidade, se é uma oportunidade interna, se é uma oportunidade externa, né? Se aquela é uma oportunidade que é confidencial ou se ela não é confidencial, se ela é um aumento de quadro ou se ela é uma substituição, se ela já vem com um código, muitas vezes ela já vem com um código, né? Se eu preciso desse código porque está conectado com uma outra plataforma ou não, então assim por diante. Então aqui existe sim essa etapa de uma definição de workflow, que é muito moldável e é muito, não moldável, mas ele é muito ele é determinado por cada realidade, por cada empresa tem o seu workflow, né, e nem sempre dá para ser um Ctrl-C, Ctrl-V, não dá para a gente copiar e colar. Obviamente, as boas práticas a gente consegue até trazer para a maioria das empresas, mas aqui a gente respeita bastante, acho que é bacana respeitar a sua realidade, né. O importante é digitalizar, né, não dá para ter isso dentro de um Excel, não é que não dá, é óbvio que se for a única solução, vai para essa solução, né? Tem que entregar, não tem jeito. Mas, com certeza, um Excel e um e-mail e um controle manual não vai ter o mesmo ganho do que de uma digitalização, de um processo muito bem estipulado e automatizado, certo? Bom, uma próxima etapa é uma etapa de criação de fluxo para o candidato, né? Aqui
é pensar em como é que eu vou automatizar aquela entrada do meu candidato dentro de uma vaga, tá? Então, abrir uma determinada vaga, o que vai acontecer com esse candidato, tá? Qual que vai ser a próxima etapa dele? Por onde ele vai passar? Vamos lá. Antes dessa etapa, viria uma abertura de vaga, tá? Mas eu vou falar sobre abertura de vaga de entrar em mais detalhes e abertura de vagas depois, mas eu vou já trazer para cá. Então, imagina o seguinte, né, num processo digital, eu vou ter uma abertura de vaga, eu já abro uma vaga num sistema, e quando eu abro essa vaga, eu já deixo determinado, tá? Claro que antes dela ir para o ar, eu já deixo determinado o que vai acontecer com aqueles candidatos inscritos. Então, vamos supor que dentro dos meus candidatos inscritos, num primeiro momento, eu quero que eles respondam um questionário, que é uma necessidade da minha empresa, né? É uma necessidade eu saber se ele, enfim, né? São inúmeras possibilidades, mas é necessário eu aplicar um questionário. Então, eu vou lá e apliquei. Se ele pontua muito bem nesse questionário, eu quero que ele faça um teste de fit cultural. Ótimo. E depois do teste de fit cultural, eu quero que ele faça uma videoentrevista, ou que ele me responda uma pergunta por vídeo. E depois de ele me responder uma pergunta por vídeo, eu quero que ele receba uma mensagem dizendo que o perfil dele vai ser analisado e que a gente vai entrar em contato daqui X dias. E depois disso, depois de 5 dias, eu quero que esse candidato ele seja levado para o requisitante da vaga. E o requisitante da vaga faça um agendamento de entrevista. Enfim, são inúmeras possibilidades, porque aqui a gente está falando sobre automatizar fluxos. Porque no final das contas, né, esse é um fluxo. Imagina que é um candidato entrando numa vaga, é um candidato entrando num processo seletivo, e eu determinar o que vai acontecer naquele processo. Tá? Então eu já faço essa definição, já planejo essa definição, e posso replicar isso para outras oportunidades e posso não replicar isso para outras oportunidades, porque eu posso ter uma vaga, que é uma vaga para a área técnica de tecnologia, enfim, não técnica, mas uma vaga para a área de tecnologia, que é completamente diferente da minha vaga para a minha área de atendimento. E são fluxos, se são vagas diferentes, se são públicos diferentes, eu tenho que pensar em fluxos diferentes também. Então, aqui o importante é eu pensar em automatização e automatizar muito adequado àquele perfil da vaga, aquele perfil do processo, tá certo? Então, isso é bastante importante dentro dessa etapa, dentro dessa esteira, desse fluxo. O que essa esteira traz, né? Obviamente, imagina que eu estou ganhando muito em automação, porque toda essa triagem que eu fazia antigamente de forma manual, né? Porque eu fazia ali uma triagem para saber se o questionário dele tinha sido respondido, se não tinha sido respondido, se estava uma pergunta certa, se não estava uma pergunta certa. Tudo bem, eu poderia não fazer manualmente, eu poderia aplicar um filtro, mas eram diversos filtros e diversas triagens. E aqui eu estou automatizando, então eu tenho um ganho operacional enorme, mas eu tenho também uma experiência do candidato muito boa. Porque imagina que ele tem, em tempo real, ele pode ter, obviamente, né? Tudo depende da configuração, mas em tempo real ele já tem a informação de qual é a fase que ele está do processo, qual que é a próxima etapa do processo dele. Se eu determinar que ele não passou porque ele tirou uma nota abaixo de 50% numa prova de idiomas, por exemplo, ele já pode receber um feedback dizendo que ele não foi aprovado por conta da prova de idiomas, mas que ele pode participar de outros processos, inclusive indicar um outro processo para ele participar. Enfim, são inúmeras possibilidades que vão gerando elas acabam garantindo uma ótima experiência do candidato, né? Porque eu trago para ele uma transparência, eu trago para ele uma realidade daquele processo seletivo. Lembrando que para o candidato, tá, muitas pesquisas indicam que o candidato, ele gosta de feedback, ele gosta de saber, não é à toa que quando a gente faz uma entrevista, sempre os candidatos nos perguntam, né, acho que não sempre, mas na maioria das vezes eles nos perguntam, e quando que vai sair a resposta?
Né? Quando é que eu vou ter um retorno? Porque ele está ali, ele está participando daquele processo seletivo, ele quer saber, ele quer ter retorno. Isso faz parte da boa experiência dele, tá certo? Então, aqui uma configuração, uma automatização é super, super, super importante por isso, né? Não só pelo ganho, obviamente, né? Tem esse ganho, mas também tem você está entregando como marca uma ótima experiência para o candidato, tá? Bom, aqui eu volto para a publicação da vaga. Então, como eu disse, né? Então a gente faz a publicação da vaga, define todo o processo de automatização, mas aqui eu tenho um ganho muito grande quando a gente pensa em recrutamento digital com o ATS, porque como origem, um software de recrutamento e seleção, ele permite que você, como empresa, faça multipublicação. Poxa, o que é uma multipublicação? Uma multipublicação é eu conseguir publicar em diversos canais e trazer todos esses inscritos para um mesmo fluxo, que é aquele fluxo que nós definimos anteriormente, que nós chamamos aqui internamente de Smart Recruiting, mas pode ser uma automação de processo, uma automação de fluxo, cada fornecedor usar de uma forma, tá? É claro que nem todos os fornecedores têm essa realidade, mas essa funcionalidade, desculpa, que é super importante, mas é aí, né? O ganho da multipublicação está aí, em você multipublicar em diversos canais. Então, eu escrevo só uma vez a minha oportunidade, né? Isso já tem também um outro ganho operacional, porque a gente sabe que, putz, quanto tempo leva, por mais que seja um Ctrl+C, Ctrl+V, cada job site que eu publico, cada canal que eu publico tem um formulário diferente. Então, nem sempre o Ctrl+C, Ctrl+V funciona da melhor forma, eu tenho que muitas vezes personalizar de acordo com o formulário, mas eu tenho que ir até até cada um desses canais e fazer a publicação. Então, com uma plataforma um software de recrutamento e seleção, você não tem essa necessidade, você publica só uma vez, e daí você escolhe para onde vai, para quais são os canais. E não é só um job board, né? Não é só um site de empregos. Eu posso mandar para uma rede social, eu posso mandar para o Facebook, eu posso também publicar no LinkedIn, eu posso publicar num grupo, né? Dentro do Facebook, por exemplo, eu posso publicar. Enfim, eu tenho um alcance muito maior. Aí está uma parte do ganho. A outra parte do ganho é o seguinte, né? Porque imagina que eu já ganhei tempo em não ter que publicar essas vagas em diversos canais, e não ter que, cada hora tem que me adaptar, colocar de uma forma a informação e tudo isso. Mas o outro ganho está em todo mundo que se inscreve nos múltiplos canais caem naquele mesmo fluxo que nós formatamos, né? No fluxo que foi formatado pela sua empresa. Então, o candidato, ele tem uma excelente experiência, ele vai ter sempre a melhor experiência, porque ele vai sempre cair no fluxo que você determinou, que você formatou, tá certo? E você não tem, né, o que a gente faz normalmente? A gente vai lá, entra em cada um dos canais, faz a triagem manual em cada um dos canais, aplica os filtros em cada um dos canais, então a gente tem que conhecer múltiplos canais e cada um deles tem a sua realidade, enfim, conheço, faço a triagem e começo aí uma etapa de screening, de chamar ele para uma entrevista e assim por diante. Tá? Então, aqui a multipublicação, ela traz todos esses ganhos, tá certo? Um outro ponto que eu acho que é o mais importante dentro de um software de recrutamento e seleção, é um ganho extraordinário, é a inteligência artificial. Então, nós estamos ouvindo falar sobre a inteligência artificial em vários sistemas dentro do RH e fora do RH. Não seria diferente dentro de recrutamento e seleção, tá certo? Mas a inteligência artificial dentro do recrutamento e seleção, tá? É claro que aqui eu trago muito para a realidade InfoJobs, na verdade, realidade Pandapé, que é o nosso software, mas de uma forma geral, o que a inteligência artificial ela é capaz de mostrar a pessoa mais aderente para aquela sua vaga, tá? E no nosso caso, por exemplo, ela é pautada no comportamento do recrutador, então ele já sabe exatamente qual é a pessoa que geralmente é contratada, né? Então ele já mostra, e você tem uma baita economia de tempo. Né, porque é machine learning, né, uma máquina que vai aprendendo de acordo com o uso desse recrutador, né, o uso desse sistema. Então, ele vai formando, ele vai
formando como uma cebola, né? São diversas camadas, mas ele vai formando ali uma experiência cada vez maior, a ponto dele entender antes de uma vaga publicada, não, né? Porque o início de tudo é sempre uma vaga publicada, de um processo seletivo é uma vaga publicada. Mas na hora em que ele publica uma vaga, ele entende que a Ana Paula, por exemplo, está publicando aquela vaga dentro daquela realidade, dentro daquele estado, daquela cidade, tudo que fica dentro de uma vaga, ele já mostra quais são os candidatos que estão mais aderentes. Tá certo? Nem precisa de um candidato inscrito, né? Porque muitas vezes, se eu tenho um banco de dados, eu já vou entrar nisso, mas se eu tenho um banco de dados, ou se o meu sistema já é conectado com algum banco de dados externo, eu já consigo fazer uma varredura e já consigo mostrar quais são os candidatos ideais, e eu ganho muito aí, eu ganho absurdo de tempo e enfim, de fluxo, é muito positivo mesmo, né? Então, inteligência artificial dentro do recrutamento e seleção não é só tendência, é realidade, e é muito importante que seja usado, porque é o que vai trazer o maior ganho quanto a match, vai trazer uma realidade de candidatos aderentes ao meu processo seletivo, tá? Eu vou fazer só um parênteses, porque quando a gente pensa em recrutamento digital, software de recrutamento e seleção, enfim, claro que recrutamento e seleção é sempre pensando em contratar a pessoa certa no menor tempo possível, certo? Então, é sempre assim. Então, toda essa automatização, ela tem como pano de fundo como é que eu faço para contratar a pessoa certa, ou as pessoas certas, porque muito depende da volumetria de cada uma das empresas, mas como é que eu contrato a pessoa certa no menor tempo possível, com o menor custo possível, com a melhor experiência possível, e assim por diante. Tá certo? Bom, depois que a gente faz uma publicação de vaga, depois que a gente, primeiro, né, ali retomando tudo o que a gente pensou. Então, a gente pensou em employer branding, marca empregadora, depois disso a gente falou qual que seria o workflow de aprovação, depois disso a gente publicou uma vaga e multiplicou em diversos canais, daí a gente determinou qual que vai ser o fluxo daquele candidato, o que vai acontecer com ele, quais são todas as comunicações que ele vai receber, esqueci de falar sobre isso, mas dentro daquele fluxo, né, eu falei só no caso dele não ser aprovado. Mas no caso dele ser aprovado, eu também posso determinar, eu posso fazer toda a esteira dele, já pensar em todas as comunicações muito bem alinhadas com a minha marca empregadora, com a minha comunicação com aquele candidato, né? Então, tudo isso acontece. Depois de eu ter feito, né, depois de eu já ter usado a inteligência artificial para ter ali quais são os candidatos mais bem ranqueados e mais aderentes ao meu processo, vem uma etapa de seleção, né? Não tem jeito aqui. Então, aqui existe sim, né, vai precisar, qualquer processo seletivo, tem uma etapa de seleção, que é justamente para a gente fazer uma leitura do que aconteceu, do que está acontecendo nesse processo automático, né, o que está acontecendo até agora. Eu vou chamar para uma entrevista pessoal, né, o chamar para uma entrevista pessoal, ela ainda é digital, e fazer a entrevista também é digital, mas existe sim um trabalho em entender isso, né? Então, o selecionador, né, o Talent Acquisition, ele tem aqui uma responsabilidade muito grande, né, para entender se essa automação está certa, se essa automação está fazendo sentido, se tem que mudar alguma rota, se tem que mudar algo no percurso, ou se não, se está tudo bem, e que a gente vai já para uma próxima etapa de olhar os vídeos, por exemplo, das respostas, ou começar a fazer as entrevistas. Tá certo? E depois disso, obviamente, volta para um processo automático, né? Volta para uma automatização assim que possível dentro do fluxo, muito respeitando cada fluxo, cada empresa, porque cada um tenha a sua realidade. Bom, daí, depois de uma etapa de seleção, na verdade não é só depois, mas é um outro braço desse fluxo, a gente tem que pensar no banco de dados próprio e unificado. Por quê? Quando eu tenho uma plataforma única que digitaliza meus processos seletivos, eu estou pensando, né, eu falei sobre marca empregadora, então eu estou pensando como é que eu vou me comunicar com aqueles candidatos, com aquelas pessoas que chegam até a minha marca. Só que como é que eu vou armazenando, né? Porque todas essas pessoas que se inscrevem às minhas vagas, elas fazem parte do meu banco. Elas fazem parte do meu banco de dados. Tá? Além disso, eu tenho pessoas que chegam até a minha marca por um trabalho conosco, por exemplo,
que nem sempre está relacionado com uma vaga, porque talvez a vaga não esteja publicada, não tenha nenhuma vaga dentro daquele perfil, né, daquele colaborador não, daquele profissional, desculpa, ele pode se aplicar, ele pode ali mandar o currículo dele. Então, o importante é como eu deixo esse meu banco de dados, que muitas vezes, de novo, né, ele está em cada um dos canais, como é que deixo ele tudo em um mesmo canal, tudo dentro de um mesmo software, dentro de um mesmo sistema, para depois eu conseguir, poxa, me comunicar com ele, né? Porque a partir do momento que o banco de dados ele é meu, eu vou me comunicar com ele de acordo com o meu fluxo de comunicação, de acordo com as minhas necessidades. Então, vamos supor que eu abra uma vaga e no primeiro momento eu queira falar só com esse público, tá, que já está no meu banco de dados. É possível, né? Porque são pessoas que já foram impactadas pela minha marca, e depois eu abro para mercado, enfim, são inúmeras possibilidades aqui. Tá? Mas o mais importante é você ter esse histórico, você ter tudo isso armazenado. Aqui só vale uma ressalva, Lei Geral de Proteção de Dados, então você ter tudo isso dentro de uma única plataforma, dentro de um único software, dentro de um único sistema, faz com que a sua empresa esteja muito de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá certo? Porque você sabe ali que aquele dado está no mesmo lugar e você se comunica com aquele dado de uma mesma forma, você consegue deletar aquele dado quando for solicitado e assim por diante. Tá? Então, aqui eu só estou falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados porque é atual, é importante, é muito importante, muitas empresas ainda não estão preparadas, né, e um software de recrutamento de seleção te garante isso, ele traz esse ganho para que você não tenha mais que se preocupar, né? Então, antigamente, por exemplo, eu já mudei de slide, mas continuo falando sobre o tema anterior, não tem problema, mas antigamente, por exemplo, a gente recebia vários currículos, né, por canais, por e-mail, né, então era um e-mail. Antigamente, em algumas empresas ainda é atual, né? Infelizmente, nem todo mundo já está adaptado, mas eu recebo vários currículos por e-mail. Como é que eu vou fazer para gerenciar todos esses dados? É muito importante que eu pense em receber todas essas pessoas dentro de uma única plataforma, para eu conseguir controlar, para eu conseguir ter isso muito bem protegido, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados vem para isso, ela vem para proteger o cidadão, proteger aquelas pessoas que mandaram o currículo em um determinado momento para participar de um processo seletivo, mas era só para participar daquele processo seletivo e nunca mais que o dado dele fique naquela plataforma. Então, você consegue agir rápido. Tá? Foi só um parênteses. Bom, continuando todo esse fluxo, né, depois que eu faço esse processo de seleção, em que, por mais que eu coloque algumas etapas que também são automáticas, eu tenho que pensar numa etapa de onboarding, porque eu já selecionei, né, eu já escolhi muitas vezes qual que é a pessoa, quais são as pessoas que vão trabalhar, que vão iniciar na minha empresa. Tá? Então, depois que eu encontrei qual que é o candidato ideal para a minha empresa, eu tenho que pensar numa etapa de onboarding, né, que pode estar dentro de um mesmo sistema, ou que pode ser conectado com um outro sistema. Né? Como eu disse, o importante é ter tudo mapeado e ter tudo conectado, né? Porque daí você consegue garantir a melhor experiência, porque daí o candidato ele passa a ser colaborador. E, poxa, o quão importante é que essa boa experiência dele como candidato seja mantida, né? Poxa, tem que superar, a experiência dele tem que superar quando ele for colaborador. Então, é muito importante que a gente tenha toda essa jornada digital, tá certo? Então, quando eu penso numa última etapa, que também não é uma etapa, é um braço, mas é o controle, né? Porque quando eu tenho o processo digital, quando eu tenho todas as informações dentro de uma única plataforma, todas as informações mapeadas, com toda a gestão automatizada, né, as informações elas acabam ficando dentro de um mesmo lugar. E fica muito fácil de eu fazer uma extração, fica muito fácil de eu ter uma informação, fica muito fácil de eu fazer um dashboard, fica muito fácil de eu entender produtividade, fica muito fácil de eu entender tempo de fechamento de vaga, fica muito fácil de entender se eu estou cumprindo com os KPIs ou não, enfim. Né? Então, o ganho, né,
um dos ganhos, né, de digitalizar processos é justamente eu conseguir extrair mais informações de forma simples, sem eu ter que rodar em inúmeras planilhas, inúmeros sistemas, enfim, para eu ter aquela informação que é a minha informação, por exemplo, do meu KPI, que eu tenho que entregar a cada X tempo, que daí tem empresas que precisam entregar o SLA, enfim, a cada uma semana, ou a cada 15 dias, de novo, né, processos são muito individuais, cada empresa tem o seu processo, né? Apesar da gente ter um macro, né, saber aí qual que é o macro do recrutamento e seleção, então o que de fato é recrutamento e seleção, que é entender, né, divulgar, chegar até as pessoas, fazer com que elas cheguem até mim, e a partir daí selecionar e ver qual que é o melhor candidato, mas, poxa, aí são inúmeras possibilidades, porque cada empresa tem a sua realidade, o seu universo e assim por diante. Bom, todas essas etapas que eu citei, que nem sempre são etapas de fluxo, né, mas fazem parte de um fluxo, são etapas de um processo de recrutamento 100%, recrutamento e seleção 100% digital, né? Então, quando a gente pensa em ter, né, os processos digitais, em utilizar um sistema, um software de recrutamento e seleção, eu consigo garantir, né, qual que é o meu funil de recrutamento, eu consigo entender qual que é o meu melhor canal de conversão, né, então, poxa, eu estou divulgando no LinkedIn e eu estou tendo a melhor conversão, eu estou contratando o candidato que está vindo do LinkedIn, ou eu estou contratando o candidato que está vindo do InfoJobs, ou eu estou contratando o candidato que está vindo de um sistema XPTO, de uma rede social, de um grupo específico, e até posso fazer outras análises, né? Então, poxa, a área de tecnologia eu consigo converter mais o canal X, a área de saúde eu consigo converter. Bom, é possível sim ter TI e saúde na mesma empresa. É distante, mas não tão distante assim em alguns casos. Mas a área de saúde eu consigo converter em outro ambiente e assim por diante. Além disso, eu consigo ter uma noção de produtividade no time, como eu já tinha citado anteriormente. Eu consigo ter uma vaga com uma melhor aceitação, né, porque eu tenho uma experiência muito melhor daquele colaborador, e eu consigo trabalhar os dados de forma estratégica para melhorar todos os meus processos a partir daí, tá certo? Então, quando eu tenho dado, quando eu tenho informação, quando eu tenho inteligência dentro do meu processo, tá, de seleção, a minha tomada de decisão ela é muito mais assertiva, ela é muito mais inteligente, ela é muito mais rápida e ela gera um ganho muito positivo, tá? Um ganho é bem importante. Então, resumindo, né, o que eu trouxe aqui hoje, que foi a forma que eu pensei, poxa, como é que eu posso falar de um fluxo inteiro digital, da forma mais clara possível, com o tempo que nós temos, enfim. Né? Então, resumindo, o que nós falamos foi de employer branding, nós falamos, né, que é a divulgação da marca, como a marca aparece, depois nós falamos de planejamento, que é a digitalização mesmo do fluxo, nós falamos de smart recruiting, que é o que acontece com o candidato depois da candidatura, né, todas as etapas que ele pode passar, e são inúmeras etapas que ele pode percorrer, e inúmeras etapas digitais, como eu disse, né? Então, um match cultural, um teste, um questionário, um questionário comportamental, uma videoentrevista, uma conversa com o gestor, poxa, são inúmeras possibilidades, tá? Eu posso pensar em atração, então como é que eu faço para atrair essas pessoas para esse meu processo digital? Inteligência artificial faz super parte desse fluxo, porque é uma tendência e barra realidade, então é o sistema trabalhando para encontrar o seu candidato, para encontrar o candidato ideal para a sua empresa, tá? A seleção, que o recrutador ele trabalha ativamente, ele faz ali uma etapa de conhecer aquele candidato, e o onboarding e a análise do processo. Então, foi tudo isso que nós falamos. E, poxa, aqui eu pensei em listar as principais vantagens da digitalização, são inúmeras, e eu vou ler cada uma delas. Eu acho que eu falei cada uma delas enquanto eu citava todo esse processo, mas melhora a experiência do candidato, humanização, então, quando é digital, pode ser humano,
Tá? Então não é, poxa, digital não é humano. Não, muito pelo contrário, né? Quando eu penso no indivíduo que está usando aquela minha plataforma, eu penso em me comunicar com ele, trazer mais transparência, trazer uma melhor experiência, poxa, eu estou humanizando os meus processos. Eu tenho uma avaliação dos candidatos com as mesmas ferramentas e os mesmos sistemas, eu tenho um dashboard do processo das etapas, eu tenho uma gestão integral, eu tenho um aumento do alcance da minha marca, eu tenho um aumento do alcance das minhas vagas, eu tenho uma segmentação dos dados para o RH, eu tenho ganho de tempo, falei muitas vezes sobre ganho de tempo, porque ganho de tempo está assim entre, acho que top 1, 2, né, do que o recrutamento de seleção busca, o que o Talent Acquisition busca quando a gente vai para uma plataforma, para um software de recrutamento de seleção. Eu tenho uma identificação mais simples dos melhores perfis, eu tenho uma tomada de decisão mais estratégica, eu tenho uma possibilidade de integração com outros sistemas, então, se eu já tenho subsistemas que funcionam e rodam em plataformas, em softwares, eu posso integrar com o meu software de recrutamento de seleção e eu alimento e me comunico com o meu banco de candidatos, tá certo? Então, obviamente, um processo de digitalização, quando eu falo, né, durante 40 minutos, que acho que foi o tempo que eu utilizei, quando eu falo sobre 40 minutos, ele parece super simples, mas, apesar de ser simples, ele requer um planejamento, porque esse processo, esse fluxo de recrutamento e seleção, eu já tenho meu processo acontecendo, e eu tenho que parametrizar uma nova ferramenta, um novo software, de acordo com o meu processo, de acordo com a minha realidade, né? Eu tenho que desenhar, eu tenho que estruturar o meu fluxo, eu tenho que deixar meu fluxo automático, eu tenho que fazer análise de dados para entender quais serão os meus ganhos, o que realmente eu quero ganhar, e o que eu vou ter de ganhos, enfim, eu tenho que fazer todo esse mapeamento. Então, estruturar processos digitais, estruturar os processos de forma digital é super importante, porém, vale sempre lembrar que requer planejamento e requer bastante trabalho, tá? Então, esse primeiro passo, essa transformação, ela é mais árdua, mas depois de dado o primeiro passo, poxa, o caminho é muito positivo. Tá certo? Bom, aqui a minha intenção era trazer para vocês fluxo de recrutamento e seleção digital. Como eu falei, eu trouxe como pano de fundo o PandaPé. O PandaPé é um software de recrutamento e seleção. Ele é um dos softwares mais completos do mercado, ele é uma solução do InfoJobs e é conectado com o InfoJobs. Aqui tem um QR Code, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais do PandaPé, fiquem à vontade. Além disso, vocês podem também acessar o PandaPé através das nossas redes sociais, tem um pouquinho mais de informação. Mas o mais importante era para passar para vocês conhecimento, passar para vocês um pouquinho dos ganhos de um processo seletivo digital. Eu deixo aqui os meus contatos, o meu e-mail, o meu telefone e também o meu LinkedIn, que é Ana Paula Prado. E eu acho que agora é isso. E eu fico aberta às perguntas que agora eu já tenho acesso aqui. Vamos lá, que são algumas perguntas que eu vou lendo em tempo real. Caroline, mesmo com tantos processos digitais, ainda temos tanto para progredir em tantas empresas, por que você acha que essa automação do processo é tão lento, mesmo sendo urgente? Poxa, eu acho que, Caroline, eu respondi você no penúltimo slide, né? Porque é um processo difícil, é um processo árduo, né? Os processos dentro das empresas, mas todos os processos já estão acontecendo e eles não podem ser transformados de forma tão simples, né? Eu já tenho isso mapeado, mas eu tenho que fazer a nova configuração, eu tenho que colocar ele para funcionar de forma digital, isso requer um trabalho, eu tenho que parametrizar, eu tenho que entender se vai continuar sendo dessa forma, se não vai continuar sendo dessa forma, enfim. Então, eu imagino que, poxa, força de vontade não falta, muitas empresas querem digitalizar, querem fazer diferente, mas nem sempre é simples, tá? Mas o importante é dar o primeiro passo. O primeiro passo tem que acontecer porque é urgente, né? O futuro tá aí, é o que eu falei. Poxa, pandemia acelerou, mas acelerou algo que já era necessário,
né? Será que é realmente necessário fazer um candidato ir até a sua empresa todas as vezes para fazer uma entrevista presencial, às vezes uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque tem processos seletivos que a gente precisa de várias entrevistas. É necessário que isso seja presencial? Ou será que a gente consegue ter algum ganho e ter alguma etapa aí que é digital, alguma entrevista online? Então, tem muitos pontos do processo digital que vão ficar para sempre. Já vi, a Fabiola, já vi alguns processos seletivos que querem ser modernos e pedem um vídeo de apresentação do candidato, mas isso não preserva a individualidade. Tem pessoas mais tímidas, existem pessoas com celular com câmera ruim, isso pode impactar muito a performance. Por isso, minha pergunta é como fazer a transformação digital no processo de recrutamento, mas entendendo essas peculiaridades, essas desigualdades. Poxa, vamos lá. Eu acho que essas peculiaridades e desigualdades, elas acontecem no processo digital e no processo presencial, quando a gente pensa em apresentação, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter empatia e entender que a pessoa do outro lado, ela tem as limitações dela, muitas vezes, o perfil comportamental dela não posso falar que o perfil comportamental é de um jeito, mas ela tem uma característica que, poxa, ela é mais tímida. Né, ela não vai ter uma desenvoltura, muitas vezes, com o requisitante da vaga, como ela teve com o recrutador, porque ela está nervosa, porque ela está ansiosa, enfim. Então, acho que aqui é um pouco duplo, tá, Fabiola? Então, acho que, por exemplo, a timidez, eu acho que a digitalização não consegue driblar. Mas é óbvio que, quando a gente fala que antes dessa entrevista digital, ele pode ter informação, ele pode ter um pouco de embasamento, ele pode ali ter um pouco de orientação, que muitas vezes na entrevista pessoal ele não tem ganho, né? Eu acho que a tecnologia vem aí e acaba promovendo um ganho para esse candidato, um ganho para essa pessoa que está em busca de emprego. Agora, quando a gente pensa em desigualdade, em pessoas que não têm um celular com uma câmera adequada, que não tem um ambiente, né, que, poxa, será que eu posso ficar num ambiente reservado, que ninguém vai passar? Isso é algo que a digitalização, ela não tem como controlar, né? O que eu acho que a gente consegue trabalhar é com o recrutador que está do outro lado, que está entendendo que aquela limitação, ela existe. Então, o quanto eu posso ter empatia por aquela situação, por aquela pessoa, e relevar que, poxa, tudo bem, o caminhão do gás passou, o filho dele passou atrás, ele mora numa casa com várias pessoas, ele não tem a disponibilidade de falar sozinho contigo, ele não vai ter o melhor fone possível, mas, enfim, né? Então, acho que aí também acho que é muito além da digitalização, mas é como eu posso, né, ganhar nesse processo digital e como eu posso humanizar esse processo, né? Como é que eu posso entender a realidade do outro? Não sei, Fabíola, se eu te respondi da melhor forma, mas é o que me vem, né? Porque eu acho que a digitalização, ela acaba precisando, né? Ela precisa de uma informação, ela precisa que essa pessoa ela tenha acesso a um computador, né? Mas qual que é a realidade dessa pessoa, ou como é que eu chego até essa pessoa, né? É importante que o seu sistema seja multiplataforma, que ele converse via aplicativo, que ele converse no sistema iOS, que ele converse no sistema Android, que ele converse num desktop, seja qual versão for. Eu acho que isso é importante, quando a gente pensa em plataforma, quando a gente pensa em software de recrutamento e seleção. Mas como a gente chega até ele, né, como é que a gente faz com que ele tenha um celular, daí acho que também é uma questão que vai além, né, que nós como empresas, né, nós como empresas que estamos recrutando, que estamos contratando, nós ficamos um pouco de mãos atadas, né, nós dependemos de outros setores trabalhando para que isso melhore, para que isso tenha um ganho, tá? A Mara Clara perguntou se a gente tem dado de economia de tempo, de ganho de assertividade com essa automação para... Sim, tá? Isso depende muito, Mara Clara, desculpa. Dentro daquilo que eu citei, das redes sociais, lá nós temos alguns cases, e daí lá dentro dos cases nós mostramos sobre tempo, porque depende muito. Porque como cada empresa tem um tempo específico, então a gente traz a realidade de cada uma das empresas mostrando o quanto que eles ganham, né, de tempo com a automação do processo seletivo.
tá? A gente respeita muito a individualidade e traz a realidade de cada uma das empresas, claro, né? As que participaram dos cases, para vocês entenderem quais são esses ganhos. Ralph perguntou, como é que fica o banco de dados de currículos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Seria melhor a contratação de um parceiro do que acumular currículos? Por que teríamos que falar na própria vaga como seria o fluxo do currículo e do descarte, não é? Não, você não precisa falar na própria vaga, mas eu vou do começo, né, Ralph? Então, é muito importante que você tenha um parceiro, né? É muito importante que você tenha um parceiro que seja responsável por passar essas informações para aquela pessoa, para aquele candidato. Porque o que acontece? Quando eu tenho um parceiro, quando eu tenho um software, né, e eu tenho ali aquela vaga e ele vai me mandar o currículo dele, nesse momento ele já aceitou. Ele já aceitou compartilhar, ele já leu, né, ele já aceitou os cookies, né, porque hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem que aceitar que os cookies ficam gravados, enfim, dentro desse sistema, e ele também aceita que os dados deles estão sendo compartilhados. E, além disso, o seu parceiro vai falar para ele o porquê que ele está compartilhando o dado dele. Para qual fim? É o fim de uma contratação de vaga, além disso, o currículo dele fica no banco de dados, caso surja uma outra possibilidade, então ele tem um de acordo. E você, como empresa, você tem que ter esse de acordo, tá certo? Então, não precisa ser por vaga, mas no momento, se você já tem esse fluxo com o parceiro, no momento que ele se inscreve para qualquer vaga, ou se ele se inscreve e trabalha conosco sem ter uma posição aberta, ele já vai dar um de acordo e você já tem aquela informação muito bem documentada, tá certo? E muito bem rastreada, enfim. A Maria Teresa está me perguntando se a base de currículos do InfoJobs é própria. Sim, a base de currículos do InfoJobs é do InfoJobs, né? Então, o que acontece é que dentro do nosso software de recrutamento e seleção, dentro do PandaPé, as empresas conseguem ir até o InfoJobs e conseguem consumir essa base e levam até o PandaPé, tá certo? Mas o InfoJobs é um site de empregos e é aí que nós mantemos a base de currículos do InfoJobs, certo? As empresas, vamos supor, tá? Ela vai lá e divulga, além de divulgar no InfoJobs, ela também divulga no Facebook, dentro do PandaPé, dentro de um software de recrutamento e seleção. Esse candidato que veio do Facebook, ele não vai para o InfoJobs, não, ele fica no PandaPé e é só daquela empresa e não é compartilhado, tá certo? Porque esse candidato, ele aceitou termos e condições de fazer parte do banco de dados da empresa XPTO. E daí ele fica só dentro daquela empresa e esse banco de dados não é compartilhado com mais nenhum outro cliente do PandaPé. Tá? E a última pergunta, o Geovan, Ana, o que você acha do uso da inteligência artificial? Ana, você acha que o uso da inteligência artificial está hoje apenas nas pequenas empresas? Quais dicas você dá para um recrutamento mais digital e uma melhor experiência para pequenas empresas? Bom, eu acho que a inteligência artificial, ela ajuda todas as empresas, né? As empresas grandes, pequenas, médias, enfim, eu acho que é um ganho e é uma necessidade para qualquer perfil de emprego. Quando eu penso em dicas, eu acho que a dica seria começar, né? Seria fazer um primeiro mapeamento, entender quais são todas as plataformas que eu uso, tudo que eu faço dentro do meu processo, mapeio o processo atual, vejo quais são os meus resultados dentro do meu processo atual e faço um planejamento de digitalizar esse processo junto com alguma plataforma que te possibilite isso, tá? Eu acho que essa é a dica, né? Primeiro mapear, entender quais são as dores, o que deve ser melhorado dentro de um primeiro momento, e depois de entendido muito bem quais são as dores, buscar um fornecedor que vai te atender em todas essas dores, tá certo? É muito importante que esse fornecedor, ele te atenda em todas as dores que você tem, tá? Porque sendo pequena empresa, ou média empresa, ou grande empresa, poxa, eu tenho que respeitar a minha dor, né? E a dor é muito diferente, concordo com você, Geovan, da empresa pequena e da empresa grande, né? Porque a empresa grande, ela já tem uma marca que já tem uma atração natural de candidatos, por exemplo. Agora, uma empresa pequena, muitas vezes ela não tem essa atração, então ela, poxa, super depende de canais, de muitos canais para fazer multipublicação, não só muitos, mas canais certos que garantam candidatos inscritos para aquelas vagas, para que ela consiga continuar o fluxo do processo seletivo dela, né? O fluxo de seleção dela. Bom, é isso.
tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido transmitir a minha mensagem, espero que vocês pensem em começar, e quem já começou, excelente, mas comecem a transformar os seus processos seletivos em processos digitais, porque os ganhos são inúmeros, e se vocês precisarem de ajuda, contem conosco, tá certo? Muito obrigada por esse papo, uma boa noite para todos vocês, e é isso, fico à disposição, caso precisem, tá? Após esse nosso workshop, podem se conectar comigo, fico à disposição para responder qualquer tipo de dúvida ou auxiliar em qualquer tipo de processo, tá bom? Um prazer estar aqui e uma boa noite. Tchau, tchau.